estaremos nesse momento, então, dando início agora dos testemunhos. O maior aqui é estarmos testemunhando do que Deus tem feito em nossa vida. Nós vamos ter um momento da família aí de estudando a Bíblia e vamos ter esses momentos também de testemunhos. Essa semana eu fiz uma viagem e nessa viagem eu achei interessante algumas coisas que aconteceram e como Deus realmente nos dá condições de confiar nele a despeito das adversidades que nos acontecem. Vamos dar um exemplo. Não tínhamos ainda 1h30 de estrada quando eu passei por um problema na viagem, onde o silencioso que estava com uma solda não bem feita, literalmente desgarrou e soltou. Confesso para vocês que em outras situações em que eu não passava primeiro momento com Deus, oração, queria lembrar, inclusive, que essa viagem que foi na terça-feira, essa terça-feira última, eu tinha passado ali a madrugada em vigília, em oração, estava calmo, tranquilo, confiante de que Deus estava guiando, e exatamente naquele momento em que eu estaria com uma previsão de chegada e agora atrasaria tudo, mas não fiquei nervoso, não fiquei preocupado, não fiquei chateado, eu simplesmente entreguei nas mãos de Deus. Queria lembrar para vocês de que eu já havia, por quase 2 meses, procurado corrigir esse problema no silencioso e não encontrava alguém que fazia uma solda adequada. Mas peguei o silencioso e segui a viagem com aquele barulhinho bem forte, né, que fica quando está sem silencioso. Mas falando, Deus, me indica, me mostra uma oficina. Interessante que a primeira oficina, muitos quilômetros mais à frente, que eu encontrei, realmente o rapaz fez um excelente serviço e eu ainda pude testemunhar de Deus para ele. E foi gostoso, naquele período em que eu estava na oficina, pude fazer minha oração em dupla, com a minha mãe, etc. Ou seja, a oração nos mantém confiantes de que Deus sabe tudo mesmo, tudo o que Ele faz é bom. Ele transforma em bênçãos até mesmo as adversidades. E esse é o meu testemunho, fiquei bem tranquilo, o restante da viagem foi tranquila, Deus me livrou com certeza de muitos acidentes que eu não vi, e alguns eu vi, né? Deus é bom, e na realidade eu posso apenas dizer, vale a pena mantermos a nossa vida de oração com Deus. O inimigo pode ficar furioso e tentar te tirar da paz, da presença de Deus, mas vale a pena, e é isso que eu recomendo a você. Mas eu queria, nesse momento, chamar o Daniel, e eu não sei, Daniel, se o Lucas já está agora com o áudio também funcionando aí. Sim, pastor, está nos ouvindo. Maravilha. Então, Lucas, que Deus te abençoe, viu? Esse Amém. primeiro testemunho, Lucas, o Daniel e eu vivemos, há uns 2 anos e pouco atrás, o poder da oração. Inclusive, hoje, nas madrugadas, ali às 4h, o pastor Robson fez uma explanação do livro Se Meu Povo Orar. E interessante que nós falamos do poder, ele citou alguns exemplos, e o Daniel o convidei exatamente para ele falar qual é o poder da oração. Primeiro, Daniel, eu quero dizer que aquele dia em que você entrou em sua casa e que eu te ofereci estudo bíblico do Apocalipse, e você me respondeu que não sabia como disse sim, eu quero responder, foi o poder da oração. Hoje você sabe que é o poder da oração que toca e move com a gente. E agora você tem outras duplas e outras experiências. Conta para a gente a sua experiência sobre o poder da oração. É verdade, pastor. Eu já tive a oportunidade de testemunhar outras vezes, especificamente ali desse meu processo de conversão, e um dos primeiros pontos foi esse que o senhor comentou, onde o senhor foi à minha casa, né, tendo em vista a gente fazer parte dos desbravadores, etc. E minha esposa já estava mais envolvida. E o senhor me ofereceu aquele estudo ali, meio de supetão.
E eu, de uma maneira que nem eu mesmo entendi naquele momento, porque eu não tinha qualquer interesse, eu aceitei os estudos, e ali a gente começou a trabalhar as doutrinas, e eu passei a conhecer a Bíblia. E aí entra esse ponto importante, que é o tripé do cristão, como se costuma dizer, né? Onde nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que orar e temos que testemunhar. E aqui a gente está praticamente fazendo as 3 fases, né? Esses três pilares do cristão, a gente faz aqui no ID, onde nós oramos, debatemos essa questão da oração, a gente vai estudar a Bíblia também e a gente está testemunhando. E aí, fruto desse início, né, no meu jornadear cristão, nós formamos a dupla de oração, eu conheci essa missão que é o ID, e aí fui discipulado e estimulado a discipular outras pessoas, a buscar parceiros de oração. E aí, de maneira natural, a gente quer que as pessoas mais próximas conheçam as verdades de Deus. E aí eu comecei a orar por minha mãe, inicialmente, eu e o pastor na nossa dupla, orando por minha mãe. E aí, na fase, né, nesse progresso do discipulado, o Espírito Santo já começa a atuar, pode ter certeza. Então, quando nós oramos, a gente vai tendo pequenas respostas. E aí eu passei a orar com minha mãe, formei uma dupla com ela, e passamos a orar por outras pessoas. A minha tia Hilda está aqui também, é uma pessoa que nós temos orado desde o início, e está aqui participando, conhecendo mais de Deus. Minha mãe veio a se batizar agora em novembro, fruto já da nossa oração intercessora e a atuação do Espírito Santo. Está aqui meu irmão Lucas, eu fico muito satisfeito, viu, Júnior, de você estar aqui hoje conosco. E o Espírito Santo ele vai atuando e a gente vai tendo pequenas respostas. Eu fiquei muito feliz quando eu e o pastor Edson também, e eu e minha mãe, nas nossas duplas, nessas 2 duplas, o nome do meu irmão está ali, nós oramos diariamente por ele e por outras pessoas também. E aí eu recordo, pastor, que o senhor falou, não, convida o Lucas para formar uma dupla de oração. E aí eu o convidei e ele aceitou. Hoje nós estamos com a nossa dupla. Eu estou com várias duplas de oração. Ali até preciso dar uma coordenada no tempo. Até pela nossa proximidade, acaba que a gente conversa bastante, né, João? Eu e minha mãe, a gente acaba conversando bastante. E o Espírito Santo, como eu disse, ele está disposto. Deus ele quer nos ajudar de alguma maneira. E se nós orarmos, se nós formarmos essas duplas, se nós buscarmos a comunhão, o Espírito Santo ele vai trabalhar no nosso coração, no coração das pessoas, porque esse é um processo onde não só a pessoa que está recebendo a oração passa pelo processo de transformação, inicia ali, né, aquele processo de santificação, mas nós que estamos discipulando, eu não sei, talvez nós somos os maiores beneficiados. E fruto dessa nossa já dupla de oração, e a gente colocou nossas esposas como o foco principal da nossa oração, porque todos nós passamos por dificuldades conjugais, até mesmo casais cristãos, que adventistas, que é meu caso, mas a gente precisa crescer na graça de Deus. E aí, em razão disso, não tenho dúvidas, o Lucas agora já formou, não uma dupla, né, Júnior? É um trio, porque ele tem uma filhinha também, na idade do meu menor, mais ou menos, e eu formo dupla também com esse meu pequenininho. A gente está trabalhando ele para o batismo, e o próprio Lucas agora começou o trio, né? Ele, a filhinha, a Rossanda, uma princesa, e a esposa, a Rossânia. Isso é muito gratificante, porque isso aproxima. Então, quando certa vez eu vi no programa, não sei se é da Darleide Alves, que é como um triângulo. Acho que vocês estão vendo aí, né? Imagina um triângulo. Deus está aqui em cima e o casal está nos outros vértices do triângulo. À medida que o casal se aproxima de Deus, naturalmente ele se aproxima. E esse é o nosso objetivo. E nesse aspecto específico,
Esse é o meu testemunho, pastor, um breve testemunho com relação à oração, à importância do discipulado, porque esse contato diário, ele é fundamental. E se nós não tivermos uma dupla de oração, não tivermos... Porque quando a gente está sozinho, eu sei que muita gente, às vezes, fica inibido, enfim, acaba não querendo formar uma dupla porque dá trabalho, ou tem que acordar muito cedo para orar, ou de noite tem seus afazeres, etc. E a pessoa acaba se privando de formar a dupla de oração. Mas a gente sabe que uma brasa que se afasta da chama, do fogo das outras brasas, a tendência, ou invariavelmente, ela vai esfriar. Então, é importante a gente alimentar, a gente se alimenta. Cada vez que eu converso com meu irmão, com o Lucas, com a minha esposa, com a minha esposa, que a gente ora junto, no triozinho também com o meu filho mais novo, quando eu oro com minha mãe, isso nos reabastece de poder realmente que vem porque o Espírito Santo está ali. A gente sabe onde tem 2 ou 3 reunidos, Deus está ali presente. E eu gosto muito daquele exemplo a gente estudou aqui o livro, né, Passos para o Reavivamento, onde o autor ele fala que nós somos como vasos porosos. Então, as bênçãos de Deus, o Espírito Santo tem que ser derramado sobre mim continuamente. E é por isso que a cada dia nós clamamos pelo batismo do Espírito Santo. Porque à medida eu preciso, é como um alimento, né? Eu não posso comer só uma vez na semana. E muita gente, às vezes, se alimenta espiritualmente uma vez na semana. Quando vai para o culto, para a missa, né? Dependendo da crença de cada um, e tem essa ideia de fazer só um momento com Deus ali, vai para o culto, vai para a missa e acha que está tudo bem. Não, essa pessoa vai morrer de inanição espiritual. Então, eu fico muito feliz, pastor, de ter essa oportunidade de fazer parte dessa missão do ID e de ter compreendido, de o Espírito Santo ter aberto, né, digamos assim, ter tirado o véu que o inimigo cobre os nossos olhos para enxergar a importância disso, não só de estudar a Bíblia, não só de testemunhar, mas, sobretudo, de orar a cada dia com as pessoas, discipulando-as e buscando o Espírito Santo a cada dia. É isso, Obrigado, pastor. Daniel. Eu queria que você, então, depois desse testemunho, eu sei que realmente você foi movido pelo Espírito Santo a dizer sim naquele dia lá, aceitando o estudo bíblico, que por 2 anos oramos, você já tem testemunhado a diferença de orarmos diariamente, mas eu queria ouvir do Lucas. O Lucas não é tímido não, né, Daniel? Me conta aí. Eu acho que não, pastor. Tudo bom, Lucas? Abre o seu Vai. microfone, Marileide. Ele é tímido, pastor. A mamãe não pode falar, a mamãe protege. A mamãe sempre está aí, né, rapaz? Atrapalhou o negócio, né? Atrapalhou. Ô, Não era, né? Lucas, há quanto tempo você está em dupla de oração com o Daniel? E nesse período, qual a diferença que teve antes e depois de vocês se aproximarem de Deus através também da oração, se vocês se aproximaram um do outro? Teve mudanças que você possa pontuar? Tá, o áudio está legal, pastor? Está bom, está ótimo. Pastor, se eu não me engano, já tem 1 mês, mais ou menos, que a gente começou, né? Antes de tudo, quando ele me chamou, né? Eu já participava, já conversava com ele, já sabia que ele estava quando às vezes eu chegava na casa da minha mãe e ela estava em oração com ele, né? Aí eu já não entrava no quarto, deixava eles à vontade para fazer oração, achava isso maravilhoso, claro, né? Porque eu sou um buscador, sempre li a Bíblia, mas nunca me vi fazendo essa dupla de oração com ele. Então, quando ele me chamou, foi o contrário, né? Na realidade dele, eu já disse assim, de cara eu pensei, não, isso não vai dar certo, porque eu não tenho tempo, né? Não vai dar certo, ele tem o tempo dele, eu tenho o meu, ele vai me ligar, eu não vou poder atender, ou o contrário, aí eu já pensei de cara, isso não vai dar certo. Mas eu sou aquele tipo que, assim, como a mãe falou, né? Você é a pessoa tímida, mas eu aceito as coisas, os desafios, né? E eu disse assim, olha, vamos então fazer, né? Mas não foi de pronto, não, confesso que não foi. E aí, não tem nem explicação, né? Uma coisa assim maravilhosa, porque
além do contato do louvor a Deus, que é fundamental, é muito importante, acaba esse contato sendo muito maior entre irmãos, né? E aí você conversa o que Deus quer mesmo, né? Que é uma família mais unida. É uma coisa espetacular, porque a gente conversa outras coisas depois da oração ou antes dela, né? E a partir daí, com certeza, é algo que muda. Não tem como não mudar, né? Você estar mais perto de Deus é algo que é gratificante para todo mundo, né? Quisera eu pudesse colocar na cabeça de todas as pessoas que isso realmente faz uma diferença, e não é uma diferença não é nem em pequeno prazo, nem muito menos a médio prazo ou longo prazo, é algo que acontece do dia para a noite, né? E a partir daí, a prova que isso realmente é imediato, né? Que logo em seguida, eu vendo o exemplo dele aí, de fazer a duplinha de oração com o Danielzinho, que eu achei fofo demais, o Danielzinho fazendo essa oração, eu imaginei que, quando eu vi lá os nomes, né? Imaginei, deve ser um amiguinho dele, né? O Benjamin, o pai e a mãe, né? E eu pensei, vou fazer a mesma coisa aqui. E aí vem a questão do bom exemplo, né? Aí chamei minha princesinha para a gente fazer oração, e sempre que a mãe dela está aqui, que não está de plantão, a gente faz o trio e a gente faz essas orações. Então, é algo que não dá nem para explicar, né? É algo muito, muito bom, muito benéfico, tanto para mim, quanto para minha esposa, quanto para minha filha, né? E para as pessoas, aquelas pessoas que a gente tem orado por elas, né? Amém. Ô, Amém. Lucas, que bom que mesmo tímido, que agora eu vou acreditar na sua mãe, mas você falou muito bem e deu seu testemunho. Deus te abençoe. Estou muito Amém. feliz pelo desdobramento agora de você com a sua esposa e com a Rossandinha ali, né? Orando também. Deus abençoe. Muito obrigado pelo testemunho. Obrigado, Daniel, pelo seu testemunho. Obrigado por aceitar ser essa minha dupla. Às vezes a gente fica meia hora ou mais no telefone, você tem ocupações, mas aí nós entendemos que quando colocamos Deus em primeiro lugar, vale a pena, porque as outras coisas são acrescentadas. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você. Eu queria chamar agora uma pessoa, a irmã Fabiana e o irmão Renato. Deixa eu localizá-los. Achei. Tudo bom, irmã Fabiana? Oi, pastor, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Sábado, Renato. Feliz sábado. Nós estivemos estudando no momento da família indo à Bíblia. Nós vimos aqui, né, que Deus está sempre apelando que os conselhos dele são melhores. Nós vimos que ele permite que o filho pródigo vá lá comer bolachas e porcos, para depois ele reconhecer que precisa dar ouvidos, que Deus é bom. E também nós vimos no início, Fabiana, que Deus ele vem mostrando que se o meu povo orar, que foi o pastor Robson aqui me tocou bastante hoje quando ele pregou, se o meu povo orar, ele está pronto para agora mudar a nossa sorte. E nós temos visto que o que ele mais quer que a gente faça é ir orando, intercedendo em prol de outros, né? A irmã me contou que tem uma experiência em relação ao ID, em relação a estar ouvindo a voz de Deus, estar se entregando. Você já contou experiência na família, experiência na parte financeira, seu testemunho está lá no nosso canal, né? Vários ali já assistiram. E interessante, conta agora o que a irmã disse que tem para nos contar agora o seu testemunho. Vai ser você ou o Renato? É meu mesmo, é meu e de uma amiga minha. Então, quando o pastor Edson convidou para fazer parte da família ID, né? De imediato ele não me explicou tudo ainda, assim, né? Ele falou algumas coisas, mas disse que eu conheceria melhor quando eu participasse quando eu participasse do grupo, eu entenderia melhor. Só que ele me falou umas coisas básicas. Fabiana, é basicamente você convidar alguém para fazer uma dupla de oração e orar em prol de outra pessoa, da salvação de outra pessoa. E eu fiquei tão animada com o projeto, eu fiquei tão feliz com o projeto, que eu não vou esperar esse negócio acontecer não, que está demorando muito, eu vou logo fazer minha dupla, e eu comecei a buscar, mesmo sem entender muito bem, a buscar algumas pessoas da minha igreja
algumas amigas que estavam passando por algumas dificuldades. E aí eu não falava nada do ID, eu não falava, só falava assim, vamos orar em algum momento do dia? E aí a gente marcava um horário para orar, e aí era boa a oração. Eu digo, você quer que eu ligue para você amanhã para a gente orar de novo? E aí eu fiquei fazendo isso, né? Com algumas amigas, e algumas poucas amigas. E uma delas estava passando por uma dificuldade com o marido, né? De relacionamento. Inclusive, eu contei até um primeiro testemunho dela aqui na primeira vez que eu falei, mas ainda eu não sabia ainda disso no dia que eu falei, né? Disso que eu vou falar agora para vocês. E aí, nós oramos durante uma semana, nós começamos num domingo. Quando foi no sábado, nós estávamos orando por as pessoas, quando elas vão orar, normalmente todas as pessoas, assim, todos, eles querem resolver problemas. Nós queremos resolver problemas, né? Mas aí eu sempre botava, não, mas nós podemos orar por qualquer coisa, por qualquer motivo, mas vamos orar principalmente por pessoas. Aí eu sempre buscava que as pessoas botassem uma pessoa, e a gente começou a orar pelo marido dela. Tinha outras coisas para serem resolvidas, nós colocávamos ali nas mãos de Deus, mas o foco era a pessoa, uma pessoa. E era a salvação de alguém. Nós começamos a orar pelo marido dela, que inclusive é adventista, melhor, é batizado, mas ele estava trabalhando no sábado. Ele está ainda trabalhando, eu acho. Eu viajei, depois eu não tive mais contato com ela, depois que eu cheguei fiquei sem celular, então não sei dizer exatamente hoje. Mas aí, o interessante é que depois de uma semana, nós começamos a orar no domingo, antes de uma semana, no sábado à tarde, no nosso momento de oração, ela disse, Fabiana, eu tenho uma coisa para contar. Aí eu falei, então fala. Ela disse, hoje, no culto, o meu marido chegou para mim e falou, nós temos uma viagem marcada para o Maranhão, nós vamos visitar a família. Ele falando para ela, nós vamos visitar nossa família. E ao voltar de lá, eu vou na empresa que eu trabalho e eu vou falar com os meus superiores. Se eles não me derem o sábado, eu vou pedir demissão. Gente, eu fiquei maravilhada com aquilo, porque era a decisão, é uma decisão de sal que leva à salvação. A decisão que Deus quer, que a gente tome a decisão ao lado dele, fazer a vontade dele, custe o que custar, e o mais ele fará. E ali a gente só passou menos de uma semana orando e já teve o resultado. E eu fiquei pensando, Senhor, se a gente orasse mais pelas pessoas, quantas pessoas nós não levaríamos a Cristo? E foi graças a esse projeto. Eu só comecei com essas pessoas orando, mesmo sem entender muito bem, sem ter saber muito bem como fazer. Eu entendi que era para orar com outra pessoa em prol de outras, e Deus mostrou ali muito rapidamente o resultado da nossa busca. Deus estava disposto ali a abençoar as pessoas por quem estávamos orando. Eu fiquei muito feliz com isso, muito mesmo. Amém, amém. Obrigado, Fabiana. Eu vou agora, então, Fabiana, explicar para o grupo, e aqui nós não vamos esconder nada de ninguém. Nós temos 8 grupos do WhatsApp do ID, porém, vamos ter um outro grupo especial, e esse grupo Deus me tocou que fizéssemos ali 6 duplas apenas, e esse grupo nós vamos fazer do ID o grupo completo, todas as fases completas, e vamos testemunhar para vocês, e queremos que todo o nosso grupo aqui da família também faça. Mas então eu não incluí a Fabiana, não incluí o pastor Ismael, não incluí a Carol, eles ficam assim um pouco, mas o que está acontecendo? A gente só está orando, né, pastor Ismael, né, Carol? Só estamos orando. Mas nós vamos, daqui a uma semana, já está tudo certo, nós vamos ter uma reunião domingo, vamos conversar e nós vamos fazer o nosso grupo, mas uma coisa é certa, se meu povo orar. O nosso intuito é dar ouvidos ao conselho de Deus, mas o que me der ouvidos habitará seguro. Nós estamos aproximando do fim rapidamente. Quando virmos sinais, nós temos que erguer a nossa cabeça, nós temos ainda que confiar e dizer, a nossa redenção está bem próxima. Então, hoje, eu quero agradecer a Deus pelo nosso encontro, pela ênfase que demos hoje sobre dar ouvidos a Deus, e o que Ele está simplesmente chamando
meu povo, vamos orar, mas vamos se humilhar, vamos nos converter dos maus caminhos, vamos agora deixar que eu dê os conselhos e fale com você, e aí eu vou sarar a sua terra. Ele vai curar as feridas em nossas famílias. Ele vai realmente mudar a sorte da igreja de Laodiceia. É o que eu mais desejo. O que vocês desejam? Desejo ver uma igreja de Laodiceia mudada? Mas Laodiceia somos nós temos que mudar. Então, vamos dar ouvidos aos conselhos de Deus. Vindo a tempestade, tudo bem, só vamos falar, Senhor, ok. Às vezes comigo acontece isso aqui, parece que o aperto, a angústia, parece que eu estou invocando, ele não está respondendo, eu estou procurando, não estou encontrando, mas eles falam, calma, é que você agora escolheu coisas lá atrás que você está colhendo consequências, mas me dê ouvidos, se prostre, vá orar e vocês terão as respostas. Que Deus, então, abençoe a todos.